O assunto ufologia nem sempre é destaque na mídia. Em poucas vezes os principais telejornais falaram sobre esse tema. Hoje, vou trazer para você 3 vezes em que o assunto disco voador foi destaque na mídia brasileira. Meu nome é Uel Assis e sejam bem-vindos ao Enigma Mundo. Em uma bela noite do dia 20 de janeiro de 1996, no município de Varginha, em Minas Gerais, 3 mulheres, sendo elas as irmãs Liliane e Valquíria Silva, de 16 e 14 anos, e sua amiga Kátia Xavier, de 22 anos, estavam tranquilamente voltando para casa quando decidiram cortar caminho por um terreno, quando de repente avistaram algo um tanto quanto assustador. Segundo as meninas relataram na época, elas teriam avistado um ser de cerca de 1,5 metros de altura, pele marrom e olhos vermelhos. As 3 amigas contaram que a criatura estava agachada e perto de um muro no terreno, e teria ficado por alguns instantes encarando as 3 amigas antes que elas saíssem em disparada e com muito medo do local. Mas uma coisa tão estranha daqui, a gente não teve coragem. Nossa, mas de jeito nenhum. Segundo a descrição das 3, o ser que elas viram teria esta aparência. O advogado... E esse não foi o único acontecimento estranho ocorrido ali em Varginha naquele dia. Isso porque um casal, donos de um sítio não muito distante dali, alegaram ter visto naquela madrugada um estranho objeto metálico passando pelo céu de seu sítio naquela noite. Conforme relatou a dona do sítio, senhora Oralina, era por volta de 1h da manhã quando ela percebeu que os seus gados estavam um pouco agitados. Ela então decidiu olhar o pasto para checar o que estava agitando os animais. Foi então que ela disse ter visto passando pelo céu de seu sítio naquela noite um estranho objeto metálico e que soltava bastante fumaça, mas que não fazia nenhum ruído. Ela então, bastante assustada, chamou seu marido, senhor Eurico, para ver aquele estranho objeto metálico que riscava o céu de seu sítio naquela noite. E muito mais coisa aconteceu ainda no caso Varginha, que vão desde o aparecimento de militares na região, captura da criatura e até a bizarra morte de um policial que teria tido contato com um suposto ET e teria falecido logo em seguida. O caso Varginha parou o país em 1996 e tomou a capa de todos os jornais e telejornais na época. E, até hoje, é um dos casos ufológicos mais sinistros já acontecido e noticiado aqui no Brasil. Em 18 de maio de 1986, outro caso envolvendo UFOs foi destaque em todos os veículos de imprensa do país, quando naquela noite, por volta de nada mais nada menos que 20 OVNIs foram detectados pelos radares do Centro Integrado da Força Aérea Brasileira em Brasília. Os OVNIs detectados pelos radares estavam na região de São José dos Campos, em São Paulo, e em alguns trechos do estado do Rio de Janeiro. O controlador de voo da Torre de São José dos Campos na época, Sérgio Mota da Silva, revelou em uma entrevista ao Fantástico que os objetos eram luminosos e mudavam de cor com predominância da cor laranja. Na entrevista ao Fantástico, ele inclusive revelou que naquela noite tentou fazer contato com os OVNIs, utilizando as luzes balizadoras da pista de pouso do aeroporto. À medida que ele apagava as luzes da pista de pouso, os objetos se aproximavam, e quando as luzes eram acesas, os OVNIs então se distanciavam, demonstrando assim que algum tipo de inteligência estava controlando aquelas máquinas. E se eu diminuía a intensidade das luzes do balizamento, eles se aproximavam. Pareciam responder de modo inteligente aos sinais que eu fazia com as luzes da pista de pouso e decolagem. Com a grande quantidade de OVNIs que não paravam de aparecer no radar, a Força Aérea Brasileira, em uma ação inédita, autorizou a interceptação daqueles objetos luminosos não identificados no céu brasileiro. Dessa forma, decolaram 2 caças F-5, um da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e outro
partindo da base de Anápolis, em Goiás. Os caças brasileiros então decolaram equipados com munição de guerra em direção aos OVNIs. Em um dos diálogos divulgados pela FAB na época de um dos pilotos com a base da FAB em Brasília, ele informava que estava tendo contato visual com um dos OVNIs. Mas, antes mesmo de sequer ter autorização do centro de comando para disparar e abater o OVNI, o piloto do caça informou que o objeto escapou, saindo em disparada no horizonte em uma velocidade inacreditável. A noite oficial dos UFOs é destaque por vários fatores. O primeiro a ter sido confirmado oficialmente pela Força Aérea Brasileira em entrevista coletiva na época, e o primeiro em que caças militares perseguiram um objeto voador não identificado. No relatório oficial da Força Aérea Brasileira divulgado na época, o caso foi encerrado como não sendo possível se identificar a origem dos objetos voadores no céu brasileiro naquela noite. Esse caso é mais recente, não só foi noticiado na imprensa tradicional, como também viralizou nas redes sociais. Em 12 e 13 de maio de 2020, entre 22h40 e 2 horas da manhã, moradores de Magé, na região metropolitana do Rio de Janeiro, começaram a postar em massa nas redes sociais inúmeros vídeos de luzes estranhas nos céus da região. Os vídeos postados pelos moradores de Magé mostravam desde objetos circulares até outros de luminosidade intensa. O assunto logo foi destaque nos jornais e telejornais do país, assim como entrou na lista dos principais assuntos comentados no Twitter naquele dia. Falando em olhar para o céu, imagens que circulam nas redes sociais estão dando o que falar. Estou falando de Magé, você já sabe, né? Dá só uma olhada nas imagens. Esses vídeos começaram a circular ontem, teriam sido... Os vídeos que foram divulgados pelas testemunhas mostram estranhas luzes no céu, algumas com cores azuladas em forma de disco e até um estranho clarão no horizonte, onde algumas pessoas inclusive alegaram que um dos OVNIs teria caído. Mas e você, hein? O que você acha disso tudo? Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like para acompanhar os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e valeu!